Oi, pessoal! Já pararam para pensar numa coisa? A gente tem acesso à melhor medicina da história, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, parece que nunca se falou tanto em diabetes, alergias, dores crônicas. Por que será? Hoje, a gente vai mergulhar nessa questão com base no livro A História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo com o nosso corpo, ou, quem sabe, com o mundo que a gente construiu para ele? Pois é, e aqui a gente já começa com o grande paradoxo da nossa era. A gente comemora, e com razão, que estamos vivendo cada vez mais. Isso é um trunfo, sem dúvida. Só que para muita gente, esses anos a mais vêm com um preço, um monte de doenças crônicas. Então fica a pergunta: estamos vivendo mais? Sim, mas será que estamos vivendo melhor? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É algo que afeta todo mundo. Com tanta tecnologia, tanto conhecimento médico avançado, por que tanta gente, talvez alguém da nossa família, ou até nós mesmos, luta contra problemas como diabetes, alergias, dores nas costas, que parecem ter saído completamente do controle? E essa imagem aqui, nossa, ela mostra o desequilíbrio de um jeito muito claro. De um lado, a gente celebra o aumento da expectativa de vida. É uma vitória incrível. Do outro, a gente enfrenta uma verdadeira epidemia silenciosa de doenças crônicas que não são infecciosas. O fato é que, enquanto a gente acumula mais aniversários, as condições que tiram nossa qualidade de vida também estão aumentando. E aqui vem a grande sacada do Lieberman para resolver esse mistério todo. Pensa assim, ó, o nosso corpo é como se fosse um software, programado para rodar num hardware muito específico, que era um ambiente dos nossos ancestrais. Só que hoje, a gente está tentando rodar esse mesmo software num sistema operacional totalmente diferente, que é o mundo moderno. Essa frase dele resume tudo. A gente vive em condições para as quais os nossos corpos simplesmente não foram feitos. Tá, então, para a gente entender o bug no sistema, a gente precisa dar uma olhada no manual original, né? Para qual tipo de ambiente o nosso corpo foi realmente projetado. Vamos ter que voltar bastante no tempo para descobrir qual é o nosso projeto de fábrica, o de um caçador-coletor. O que é mais impressionante nesse slide é a escala de tempo. A gente está falando de milhões de anos, durante o Paleolítico, em que nossos corpos foram se adaptando a um certo estilo de vida. Essa fase imensa de caça e coleta é basicamente o nosso manual de instruções biológico. Todas as mudanças recentes são só um piscar de olhos na nossa história evolutiva. E quando a gente olha para a comida, então, a diferença é um absurdo. Dá uma olhada nesses números. Nossos ancestrais comiam tipo 10 vezes mais fibras do que a gente. Açúcar, do jeito que a gente conhece hoje, era uma coisa raríssima. E o sódio, uma fração mínima do que a gente consome. Resumindo, eles comiam comida de verdade, a gente come, em grande parte, produtos processados. E esse desajuste não para na comida, não. Nossos corpos foram feitos para se mexer, para caminhar quilômetros e quilômetros por dia, tipo uns 15 quilômetros, como o povo Hasda ainda faz. Hoje, a gente trocou a savana pela cadeira de escritório. E essa, talvez, seja a mudança mais drástica e prejudicial de todas. Bom, se o nosso projeto original é esse, de caçador-coletor, o que foi que aconteceu no meio do caminho? Aconteceram duas grandes revoluções que basicamente viraram o jogo e criaram o ambiente moderno em que a gente vive hoje. Essa linha do tempo é de cair o queixo. Por mais de 99% da nossa história, fomos caçadores-coletores. E aí, num piscar de olhos evolutivo, bum, veio a agricultura. E logo depois, a Revolução Industrial. Elas viraram nosso mundo de cabeça para baixo. A velocidade com que tudo isso aconteceu é a raiz do problema. E o ponto central é exatamente este. A nossa cultura decolou feito um foguete, mas a nossa biologia continuou no ritmo lento da evolução. É como uma corrida entre o progresso e a adaptação biológica. E, por enquanto, a evolução está perdendo feio. E é daí que nasce o nosso paradoxo da saúde. E agora a gente chega no coração da questão. Esse conflito entre a nossa biologia das cavernas e o nosso mundo moderno tem um nome. E entender esse nome muda completamente a nossa perspectiva. O Lieberman chama de doenças de desajuste. E essa ideia, olha, é muito poderosa. Porque ela diz o seguinte: o problema não é o nosso corpo. Ele não está quebrado. O problema é o ambiente em que a gente colocou esse corpo para viver. Um ambiente para o qual ele simplesmente não foi projetado. E dá para a gente organizar essas doenças em 3 categorias bem fáceis de entender. Primeiro, as doenças de excesso. A gente consome demais coisas que antes eram super raras, como açúcar. Segundo, as de desuso.
Partes do nosso corpo literalmente atrofiam porque a gente não as usa mais como deveria. E terceiro, as doenças da novidade. A gente expõe nosso corpo a coisas e ambientes totalmente novos na nossa história e ele não sabe muito bem como reagir. Vamos pegar um exemplo bem prático de uma doença de desuso, a famosa saga do dente do siso. Por que tanta gente precisa tirar esses dentes? A resposta é fascinante. É a tal da hipótese da comida mole. Basicamente, como a nossa dieta hoje é cheia de comida macia, processada, a gente não dá para as nossas mandíbulas o treino que elas precisariam para se desenvolver por completo. E o resultado? Falta espaço na boca para os últimos dentes nascerem. É um problema clássico de desuso. Agora, vamos para um exemplo de doença da novidade que afeta milhões de pessoas. Por que será que nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, parece que enlouqueceu e começou a atacar a gente mesmo, causando essa explosão de alergias e doenças autoimunes? A hipótese da higiene dá uma pista incrível. Pensa no nosso sistema imunológico como um exército, treinado por uma guerra constante contra micróbios. Só que no nosso mundo super limpo, esse exército fica sem inimigos de verdade para lutar. Entediado, sem treino, ele começa a atirar em qualquer coisa, em alvos que são inofensivos, tipo pólen, amendoim, ou pior, nas nossas próprias células. Ok, a gente entendeu o problema. Nossos corpos da Idade da Pedra estão perdidos no mundo da era espacial. E agora? O que a gente faz com essa informação toda? E aqui, um ponto super importante. A solução não é, de jeito nenhum, largar tudo e ir morar numa caverna. Seria uma loucura abrir mão dos avanços incríveis que a gente conquistou, como saneamento básico e antibióticos, que são justamente o que nos deram vidas mais longas. Em vez disso, a conclusão é um chamado para a gente agir de forma consciente. Sabe como um jardineiro cuida do seu jardim, entendendo o que cada planta precisa? A gente precisa fazer o mesmo, cultivar nosso corpo, usando esse conhecimento da evolução para tomar decisões mais inteligentes sobre o que a gente come, como a gente se exercita e como a gente vive. Então a gente termina não com uma resposta pronta, mas com um desafio. Como é que a gente pode ser mais esperto e usar a tecnologia não para nos afastar ainda mais da nossa biologia, mas sim para nos reconectar com ela? Como podemos criar cidades que incentivem a gente a andar, escolas que permitam mais movimento e dietas que realmente nutram o nosso corpo ancestral? A resposta para um futuro mais saudável, no fim das contas, não está em voltar ao passado. Está em projetar um futuro que finalmente entenda de onde a gente veio.